Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje vamos descobrir se alongar entre os exercícios de musculação pode ajudar ou atrapalhar nos seus resultados no ganho de força e de massa muscular com o treinamento. Mas antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like, deixa a sua curtida para ajudar no crescimento, no alcance aqui do engajamento desse vídeo. Também se inscreva no canal. Tem aula nova toda quarta-feira, às 20 horas. Então, já se inscreve aí para você ficar por dentro. E aqui na descrição você também encontra sempre a referência do artigo que a gente usa para fazer a aula e também os meus contatos e o link para você participar da consultoria online Projeto 12, para você que treina em casa ou na academia, quer ter a minha orientação para ter melhores resultados na musculação, clica no link e venha treinar comigo. Bom, agora deixa eu compartilhar aqui a tela e vamos abrir lá a apresentação do dia. Então, aqui tem o artigo, publicado em 2019, um artigo relativamente recente. Mais uma vez um artigo que tem aí uma participação pesada de pesquisadores brasileiros, como eu sempre falo. Muita gente publicando bons trabalhos na área de musculação. E esse trabalho ele faz justamente a comparação dessa técnica de treino aqui chamada Interset Stretching, que nada mais é do que você adicionar um alongamento para o músculo que você está treinando entre uma série e outra no período de descanso, contra o treinamento tradicional. Você fazer ali a sua série de 8 a 12 repetições até a falha, até a máxima fadiga muscular. E aí eles analisaram o efeito tanto na hipertrofia muscular como também na força, e foi executado em pessoas destreinadas. É sempre um detalhe importante a gente ver, né, em qualquer estudo que a gente vai analisar o resultado aí na área do treinamento, você vê para quem foi as pessoas que foi conduzida essa pesquisa, para saber se esse resultado se aplica bem com o seu perfil ou, se você for professor, com o perfil dos seus alunos. Então aqui é importante a gente ver um pouco sobre o contexto da força e da flexibilidade na musculação. Então, a gente sabe que o aumento de força ele é o principal desfecho quando você treina musculação, ou seja, quando você começa a treinar a musculação, até por ela ser um treino de força, obviamente, né, o principal resultado, o que mais aumenta geralmente, é a nossa força muscular. Porém, quando a gente vai para a academia treinar musculação, a maioria absoluta das pessoas que estão lá querem melhoras estéticas, né? Seja redução de gordura, seja hipertrofia muscular, melhorar o shape. Geralmente a gente procura isso. É claro que a gente também quer ficar mais forte, mas geralmente o que a gente quer mesmo é mudar o corpo. Então a gente treina musculação principalmente para ganhar massa muscular. Então esse é um ponto. Quando a gente fala da flexibilidade na musculação, a gente sabe que também o treino de musculação ele consegue sim melhorar um pouco a flexibilidade muscular, porém esse não é o foco principal dele. Então, muitas pessoas utilizam exercícios de alongamento ou de mobilidade, seja antes, seja depois do treino, ou seja até com uma outra sessão de treinamento, né, independente, para melhorar a flexibilidade muscular, a amplitude dos movimentos. E a gente sabe que isso tem benefícios na saúde, né, dos movimentos do dia a dia, da prática esportiva, às vezes aliviar alguma dor, né, ajudar no tratamento, na prevenção de alguma lesão. Porém, também na execução dos exercícios de musculação, a gente pode ter uma melhora ali postural, né, como está exemplificando aqui nessa imagem, né? A gente vê onde tem um círculo vermelho, né, a moça fazendo um agachamento profundo, porém aqui com arredondamento da coluna, né, do quadril também. E aqui a gente vê, na outra imagem onde tem um círculo verdinho, ela já encaixando um agachamento com uma postura mais adequada. Isso aqui você consegue, né, lógico, treinando o agachamento em si e com alguns exercícios de alongamento e mobilidade, você consegue também melhorar a execução de alguns exercícios na musculação com o agachamento, né? Porém, tem alguns detalhes aí no treino de musculação, né? Tem alguns estudos e também até por um princípio fisiológico que a gente já vai comentar a seguir, que se você fazer um alongamento muito intenso, né, na máxima amplitude
ali de movimento que teu músculo consegue suportar. E segurar aquela posição por muito tempo, aquilo pode atrapalhar na produção de força, caso você já faça logo na sequência um exercício de força para aquele mesmo músculo que você alongou. Isso é um ponto. Então, uma dúvida que se tem é que se você fizer sempre isso nos treinos, né, no caso desse conceito aí de usar o alongamento entre os descansos, ali entre as séries, que se tem esse prejuízo de força naquele momento, talvez você poderia prejudicar o ganho de força e, quem sabe, até o ganho de massa muscular. Mas então, o que justifica aí essa técnica de você incluir, né, esse alongamento entre séries, já que talvez ele poderia prejudicar os resultados, né? Por um outro lado, também algumas pesquisas mostraram que esse alongamento, né, em alta amplitude, esse alongamento ali máximo do músculo, ele poderia também gerar uma tensão na fibra, que geraria um tempo sob tensão, ou seja, um estímulo mecânico ali para a fibra. Isso a gente já comentou em outras aulas, que isso pode sim ter um efeito positivo na hipertrofia, principalmente no próprio treino de musculação em si, quando a gente está movimentando os pesos, mas que esse efeito da tensão do alongamento também poderia trazer, né, benefícios para a hipertrofia. Porém, isso foi analisado, né, que a gente chama de uma situação in vitro, ou seja, quando a célula é analisada ali no laboratório, fora do contexto da vida real. Porém, quando você pega referências aí sobre o assunto, né, pelo menos na época que eles publicaram esse trabalho, em 2019, você não achava muitas referências mostrando a efetividade de fato de você adicionar exercícios de alongamento durante o treino de musculação e se isso melhorava ou até piorava de fato a força e a massa muscular. Então, por isso que eles fizeram essa pesquisa para estar, né, entendendo melhor essa questão. Aqui a gente tem um gráfico, não é exatamente, né, desse estudo, mas ajuda a gente a entender um pouquinho essa preocupação da questão do alongamento prejudicar a produção de força, caso os exercícios, né, sejam feitos ali, primeiro alongamento e depois exercício de força. Aqui a gente consegue entender um pouquinho. Então aqui no eixo vertical desse gráfico a gente tem o quanto o músculo consegue produzir de tensão, né, gerar de força, e aqui na horizontal a gente tem o quanto o músculo está alongado. Nesse 100 aqui, né, o 100%, seria o comprimento ótimo do músculo, ou seja, ele não está nem muito encurtado e nem muito alongado, seria ali o comprimento de repouso dele. A gente vê que se a gente for casar aqui com a linha da produção de tensão, perto do 100%, ou seja, perto do comprimento ótimo ali do músculo, você tem também o pico de produção de tensão, né? Então, a gente vê que quando o músculo está encurtado demais ou quando o músculo está muito alongado, você tem ali os menores picos de produção de tensão. Ou seja, o músculo, se ele estiver encurtado demais, ele perde aproveitamento na produção de força, e se ele estiver alongado demais, ele também isso acontece. É por isso que muitos estudos falam dessa relação. Se você faz um alongamento forte, o músculo fica muito alongado, né? Se você, naquele momento, já parte para um exercício de força que tem como motor principal aquele mesmo músculo, você pode ter um prejuízo e esse gráfico ajuda a gente a entender, né, essa questão. Vamos ver um pouco mais agora dos detalhes do estudo. Aqui é a amostra, né, as pessoas que participaram, né? Então eles dividiram aí esse grupo de treinamento em dois grupos. O grupo de treino tradicional, que fez ali o que a gente já está acostumado, né? Aquela série de 8 a 12 até a falha, beleza? E também teve o grupo que fez o alongamento entre séries. Então os dois grupos fizeram o mesmo treino, né? Com os mesmos exercícios, repetições, descanso, até a falha, igualzinho. Porém, o grupo que fez o alongamento entre séries fez um alongamento de 30 segundos para o mesmo músculo que eles estavam treinando ali no exercício, durante o descanso, entre o intervalo de uma série e outra, né? E aí participaram do estudo homens saudáveis e eles estavam há pelo menos 6 meses sem treinar, né, musculação. Então eram pessoas destreinadas. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, com as características e a gente consegue ver, né, que os grupos tinham características semelhantes, o que é importante, né? Já que vai comparar técnicas, né, diferentes,
o grupo, né, apesar de serem pessoas diferentes, eles precisam ter características semelhantes, como altura, peso. Aqui tem o IMC, que estava na casa, né, de próximo de 26, que já se encaixa em sobrepeso, porém com percentual de gordura até que bem controlado. 18% para homem é um percentual de gordura bom, não é elevado. E aqui a gente tem também, né, os dados de massa de gordura e peso livre de gordura, né, peso de massa magra, que a gente vê que os grupos eram bem semelhantes e equivalentes entre si, né, nessas variáveis antropométricas, né, que é peso, altura, massa muscular. E vamos ver agora outros detalhes aqui também desse estudo. Aqui a gente já tem, né, uma explicação do protocolo de treino, né? Então, o que eles fizeram? Eles treinaram aí por um período de 8 semanas, que dá mais ou menos 2 meses, né? Eles fizeram 2 treinos por semana, né, com um intervalo de 48 horas entre os treinos. Lembrando que, como eram homens destreinados, né, essa frequência baixa de 2 treinos por semana, ela já tem potencial de trazer bons resultados, né? E pensando que a pesquisa científica, você precisa ali que as pessoas sigam direitinho o treino, você precisa que, né, não muita gente desista ao longo do processo para você conseguir coletar os dados. Muitas vezes, né, se põe essa frequência até não muito alta para ficar ali mais fácil de manter as pessoas ao longo de todo o estudo, né? Como eu já tinha comentado anteriormente, o volume de treino, ou seja, a relação de séries e repetições, ela foi igual nos dois grupos. Aqui, né, tem a sigla Grupo Treinamentos Tradicional, estou chamando de GTT, e o grupo de alongamento entre séries, estou chamando de GAS, para economizar um pouquinho de espaço aqui, né? E aqui a gente tem, né, nessa tabelinha aqui do próprio estudo, os exercícios que foram realizados, né? Então a gente tem aqui o bench press, que é o supino, a remada sentada, né? Aqui a gente tem uma máquina de mergulho, aquelas máquinas de paralela, né, que a gente usa para treinar tríceps, para treinar peito. A gente tem aqui um exercício de bíceps, a gente tem aqui um exercício de cadeira extensora e um exercício de flexão de joelho, né? Aqui está knee flexion, eles não especificam, né, se é cadeira extensora ou mesa flexora. Então a gente tem aqui para todos os exercícios 4 séries e a faixa de repetições de 8 a 12 repetições máximas, né? Que é uma faixa que é bem comum, a maioria das pessoas treina, né, com 8 a 12 repetições nas suas séries. Então esse aqui é um ponto bem bacana do estudo, né? E até por ele ser ajustado por repetições máximas, ou seja, você vai fazendo ali, se o máximo é 12, se você conseguir passar de 12, você aumenta o peso. Se o mínimo é 8, se você nem chegar em 8 repetições completas com uma boa execução, você reduz a carga com a meta de ficar sempre entre essa janela. Aumentou a força, você vai aumentando a carga com o passar do tempo. Então, a maioria da gente que treina faz isso, então, nesse ponto ele é bem representativo, né? Aqui tem o programa de alongamento passivo. Então, alongamento passivo é quando você faz uma posição e sustenta ela parada, e aqui foi 30 segundos para cada posição, né? E cada posição alongou com um músculo-alvo, sempre um músculo que combinou com o exercício que estava fazendo. Então, na hora do supino, né, no intervalo do supino, alongou o peito, no intervalo da remada, alongou o latíssimo dorsal, o grande dorsal, que é um dos principais músculos das costas. Aqui teve alongamento de bíceps, de tríceps, de quadríceps no exercício de cadeira extensora, ou seja, dos extensores da coxa, músculo da frente da coxa, 4 músculos, e o alongamento dos posteriores de coxa no exercício de flexão de joelho. Aqui teve também um intervalo entre séries, né? Entre as 4 séries foi sempre 1,5 minutos de descanso. Então, o controle da cadência, do tempo de cada fase do movimento, né? Concêntrica, positiva e excêntrica, negativa, foi livre, né, para os participantes. Geralmente é como a gente faz no treino também. A gente não fica ali determinando se vai ser 1, 2, 3 segundos. Na maior parte das vezes a gente faz o controle do movimento de forma livre. E essas foram as principais características do protocolo de treino. Aqui a gente teve as posições que foram utilizadas, né, em cada alongamento. Então a gente tem aqui, ó, posição A, o alongamento de peito e ombro. Aqui a gente tem um alongamento, né, na posição B
que pega bíceps, pega um pouquinho de peito também nessa posição. C, a gente tem um alongamento que pega aqui principalmente o latíssimo dorsal, né, o músculo aqui principal das costas. A gente tem aqui, ó, um alongamento, né, esse aqui com o braço dobrado acima da cabeça, que pega bem a região do tríceps. Aqui a gente tem o tradicional alongamento de puxar a perna para trás, que pega bastante essa região aqui do quadríceps, da frente de coxa. E aqui a gente tem outro alongamento bem popular também, que é manter a perna esticada e tentar encostar no chão, que é um alongamento que pega bem ali a parte de trás da coxa. Lembrando que todos os alongamentos foram mantidos por 30 segundos, né? No caso dos unilaterais, 30 segundos para cada lado, e sempre, né, na amplitude máxima que cada participante da pesquisa conseguia suportar. Também foram feitas avaliações, né, nos momentos pré e pós-treino, ou seja, antes e depois das 8 semanas de pesquisa, né, para ver aí a progressão, né, o progresso dos participantes da pesquisa, né, devido ao treinamento. Então teve o teste de força no supino e na extensora, né, 2 exercícios que foram executados aí ao longo da pesquisa, e também foi medida a espessura muscular para ver se o músculo, né, cresceu ou não. Então foi medido no bíceps, no tríceps, medido também no reto femoral, que é um dos músculos do quadríceps, e no vasto lateral. Aqui a gente consegue ver melhor, ó. A gente tem o reto femoral, que é esse músculo principal aqui que fica bem no meião da coxa, né? E a gente tem aqui o vasto lateral, que esse músculo, né, como o próprio nome já diz, ele fica mais na parte lateral, na parte que a gente chama ali, né, popularmente, na parte externa, na parte de fora da coxa, né, que faz o contorno. A gente tem aqui também, ó, o desenho do bíceps e do tríceps. Então, o bíceps, o músculo que fica na parte frontal do braço, e o tríceps na parte de trás, na parte posterior. Então, foram esses os músculos avaliados e também, considerando aí esses 4 músculos, fez também uma estatística média ali para saber o ganho médio de hipertrofia, considerando os 4 pontos. Tudo isso para comparar o momento pré e pós-treino e também para comparar os 2 grupos, que alongou e o que não alongou entre séries. Aqui, nessa tabela, a gente tem todos os principais resultados. Então, mostra a comparação entre os 2 grupos, para os 2 exercícios testado força, e aqui cada uma dessas abreviações aqui, né, significa um ponto da medida muscular, né? Bíceps, tríceps, reto femoral, vasto lateral e a média dos 4 pontos que a gente acabou de ver. Essa tabela cheia de números assim, ela fica um pouco complicada para a gente interpretar, mas eu dei uma simplificada aqui para a gente. Essa mini tabela azul que apareceu aqui, ela fala da comparação de forças, né? Então a gente tem aqui o exercício, supino e extensora, e a gente tem os 2 grupos. A gente tem o grupo alongamento e o grupo do treino tradicional. Essa porcentagem aqui é o quanto eles evoluíram de força, né, ao longo do estudo. Então a gente tem aqui um ganho de 23% no supino para o grupo alongamento e um ganho de 22% no treino tradicional. E a gente tem na extensora um ganho de 26% no grupo de alongamento e um ganho de 21% no treino tradicional. A gente vê que os valores eles são bem semelhantes, né? E todo o estudo ele faz uma análise estatística para ver se essa diferença, né, essa mudança entre os momentos pré e pós e também entre os grupos, ela é realmente relevante, né, do ponto de vista clínico, para a gente conseguir afirmar que de fato um foi diferente do outro. E, já resumindo, né, se a gente for comparar os momentos pré e pós, os 2 grupos, né, contra eles mesmos, eles tiveram melhora. Então, treinou, melhorou. Isso é bem óbvio, até porque eram pessoas que não treinavam, então fez ali o protocolo de treino certinho, bem montado, como foi feito aí no estudo. Não tem por que não melhorar, tanto força quanto a massa muscular. Aqui no caso, falando só da força, que a gente acabou de comentar os dados, apesar de ter essas diferenças visuais aí, até favorecendo o grupo do alongamento, para a estatística essa diferença ela não foi suficiente para afirmar que um realmente foi melhor que o outro. Então aqui, nessa outra tabelinha menor, agora na tabelinha vermelha, a gente tem os dados que falam do ganho de massa muscular,
né, da diferença pré e pós, e para a gente comparar entre os grupos. Então, vamos ver aqui os dados do bíceps. Aumento de 7% no grupo alongamento e 5% no treino tradicional. Tríceps, 12% no grupo alongamento, 7% no grupo tradicional. Reto femoral, um dos músculos da frente de coxa, 12% no grupo alongamento e ganho de 9% no grupo treino tradicional. A gente tem aqui o vasto lateral, outro dos músculos da frente de coxa. A gente teve 17% de ganho no grupo alongamento e 7% no treino tradicional. Essa diferença para a estatística foi sim relevante, então, pelo menos aqui para essa situação do estudo, a gente pode afirmar que o grupo que fez alongamento entre séries teve um ganho de massa muscular superior ao grupo que somente fez o treino tradicional, pelo menos aqui no vasto lateral. E o mesmo aconteceu, essa diferença relevante, quando a gente compara aí os 4 pontos, né, o ganho médio aí de forma geral. Então teve aqui, né, uma questão de 11% para o grupo alongamento e 7% para o grupo de treino tradicional. Então a gente viu aqui que na força os dois grupos foram iguais. Na comparação da maioria dos músculos também, apesar dessa diferença visual aqui favorecendo o grupo alongamento, também para a estatística foi tudo igual. E teve aqui um favorecimento, né, no vasto lateral. Então, o que a gente pode tirar aí de forma geral desse estudo, né? Se a gente incluir o alongamento entre séries, né, no treino tradicional ali, no treino de 8 a 12 que a gente já faz na maioria do tempo, então a gente viu que pelo menos depois de 8 semanas, para homens saudáveis e homens destreinados, depois de 8 semanas de treino, incluindo alongamento, né, entre séries, quando compara com somente o treino tradicional, você não tem comprometimento do ganho de força. Então, os dois tipos de treino desenvolvem força de forma normal, como deveria ser, né? A gente viu ali que também para o ganho de massa muscular, os dois desenvolvem de forma normal, até uma certa vantagem, pelo menos visualmente, para o treino de alongamento, mas para a estatística não, então a gente não pode cravar isso, exceto ali no vasto lateral, onde o grupo que alongou o quadríceps, né, entre as séries, realmente teve um resultado melhor. Porém, fica difícil, né, afirmar, só com o resultado desse estudo, que se você começar a alongar entre as séries, você vai crescer mais. A gente viu que pelo menos nos músculos que a gente comparou aí, que os autores compararam, né, para melhor dizer, não dá para bater tanto esse martelo assim. E vale lembrar a amostra, mais uma vez, eram homens ali, né, jovens, saudáveis e destreinados. Será que esse resultado ia ser diferente com pessoas treinadas, com mais experiência? Será que ia ser melhor? Será que ia ser pior? Será que ia ser a mesma coisa? A gente não sabe, então tem que pesquisar estudos aí que podem, né, afirmar melhor essa questão. Então, aonde seria, né, pelo menos com base nos resultados desse estudo, a vantagem de você incluir, né, os alongamentos entre as séries? Vamos pensar num cenário que você tem pouco tempo para treinar, né, para fazer alongamento antes ou depois do treino, ou então para fazer um outro treino que envolva bastante flexibilidade, uma sessão de alongamento ao longo do dia, mas você não quer deixar de alongar. Então, você pode, né, usar esses alongamentos entre séries, que, pelo visto, você não vai ter prejuízo no ganho de força, nem no ganho de massa muscular, e talvez até no caso do quadríceps, você tenha aí um resultado melhor. Então, para quem tem pouco tempo, quer economizar, talvez você colocar alongamento entre séries pode ser uma boa opção. Lembrando que você ter uma boa flexibilidade muscular vai ser bom para a sua saúde, qualidade de vida de forma geral. Vai ser bom caso você pratique algum outro esporte e também na própria musculação, na questão de você encaixar uma boa execução, uma boa técnica de exercício. Então, você pode aí testar e ver se cai bem para a sua rotina e para os seus objetivos esse tipo de técnica com alongamento entre séries. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, se inscrever no canal. E também quer treinar comigo? Vai lá na descrição, clica nos links, fala comigo e vem para a consultoria online Projeto 12. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!